Queridos, se você soubesse a expectativa que eu estou para esse encontro, eu vejo todo momento todos os momentos assim especiais, que nem agora no momento do louvor, um louvor contagiante, um louvor que realmente mexe com a gente. Eu já fico imaginando lá, porque algumas coisas novas que não aconteceram no outro encontro vão acontecer. Deus está nos dando uma nova direção para alguns momentos ali. Eu fico imaginando como vai ser lá. Então, eu creio que grandes coisas vão acontecer lá em Itanhaém. Os céus vão se abrir e a presença do Senhor vai ser manifesta poderosamente nas nossas vidas. Amém? E diante dessa iminência, estamos aí às vésperas do nosso encontro. Deus ele tem me dado uma estratégia de mensagens no intuito para nós já estarmos preparando a igreja para o encontro. Falando nisso, queridos, hoje o nosso tema é sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é uma armadura espiritual. Amém? Vamos ler o texto primeiro, depois eu vou falar mais para você. Está lá vamos abrir as nossas Bíblias. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18. Vou pedir para desligar essa luz aqui para mim, só a do meio aqui, tá? Por favor. Obrigado. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Queridos, nós vemos aqui a revelação de Paulo, através da sua palavra, sobre a armadura de Deus. Armadura, uma arma de defesa, uma arma de contra-ataque, no mundo espiritual, o qual Deus ele deixou à nossa disposição. Eu entendo que a maioria dos cristãos já ouviram falar da armadura de Deus, tem o costume de orar, tem o costume de ler esse texto e tomar para si. Eu não saio da minha casa, queridos, eu tenho muita dificuldade em guardar textos bíblicos na cabeça, mas esse é um texto que eu tenho ele na minha cabeça, e eu não saio da minha casa sem me revestir de toda a armadura. Não é uma reza, aquele negócio repetitivo, mas eu tomo para mim assim, eu já entendo que se eu sair da minha casa sem me revestir da armadura de Deus, eu estou correndo o risco de ser um alvo mais fácil do inimigo. Então eu tomei isso para mim, eu abracei, eu peguei essa armadura, eu tomei posse dela, eu tiro ela, ou melhor, de uma forma espiritual, todas as manhãs, eu recoloco, eu renovo, eu reforço essa armadura sobre a minha vida, para que eu possa resistir, assim como diz a palavra do Senhor, para que eu possa resistir no dia mau. Quando o dia for mau, eu estou revestido da armadura de Deus. E nesse intuito de pré-encontro,
batalhas, e nós estamos vendo aí batalhas uma em cima da outra. Eu entendo todas as vezes, queridos, que nós levantamos um clamor por algo específico a nível coletivo, a nível de igreja, quando nós apregoamos um jejum, a oração, quando nós colocamos a igreja em alerta, quando nós conclamamos os atalaia, os sentinelas do Senhor para estarem vigilantes, orando, jejuando, nós vemos que no mundo espiritual existe uma batalha constante, existe um rebuliço no mundo espiritual, e nós vemos as coisas acontecerem. A palavra do Senhor diz que nada que está oculto, que na presença de Deus não venha a ser revelado. Então várias coisas acontecem na sua casa, são afrontas, são situações, e se nós não estivermos alertas realmente assim, com aquele espírito de escoteiros, né, sempre alerta, vigilante, nós acabamos sendo um alvo fácil. Nós acabamos guerreando com as nossas próprias famílias, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos na igreja. Nós acabamos nos rebelando contra a nossa liderança, contra a nossa autoridade, porque o inimigo, ele fica furioso. Por isso, nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Nesse intuito eu quero que você entenda o que significa a armadura de Deus. Creio que eu não vou conseguir pregar essa mensagem toda hoje, então se eu não conseguir terminá-la hoje, no Tadel, próxima terça-feira, nós complementamos a mensagem. É uma mensagem extensa, é um estudo, mas o importante é você sair daqui convicto do que é a armadura de Deus, para que serve a armadura de Deus, em quais momentos eu posso utilizar essa armadura, para quem é essa armadura, quem está apto a utilizar essa armadura, porque não é para qualquer pessoa, queridos. Nós vamos entender, tem algumas peculiaridades nesse texto que nós lemos, que nos direciona a entender que não é qualquer um que pode utilizar essa armadura. Mas eu creio que se você colocar em prática esse estudo, eu creio que você vai ser um dos alistados nesse exército, que também, assim, da mesma forma que eu, não sai de casa sem se revestir dessa armadura. Amém? Glória a Deus. Então aqui, em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 11, capítulo 6, versículo 11, já tem aqui algo importante para nós entendermos. Diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Queridos, nós precisamos da cobertura total dessa armadura. Ô Juca, dá uma mexida aí que ele está dando uns estouros aqui em cima. Nós precisamos da cobertura total dessa armadura. O texto ele é bem claro: revestivos de toda a armadura de Deus. Isso nos leva a entender que se eu não tiver com toda a armadura de Deus, eu não estou protegido. Amém? O Vinícius trouxe uma figura aí, eu pedi para colocar lá, para nós podermos entender, e eu vou explicar para você aqui mais ou menos de uma forma bem prática, bem rápida. Nós temos aí um modelo de armadura romana, e pelo estudo que eu fiz, falta algo aí que daqui a pouco eu falo para você. Ainda está faltando algo. Essa armadura aí, ela está quase completa. A armadura de Deus, ela era uma armadura de metal, que ela cobria todas as áreas. A armadura de Deus não, a armadura do exército romano, ela cobria todas as áreas que pudessem inutilizar a ação do soldado em um campo de batalha. Então, se tivesse uma área que pudesse, por algum motivo, se for atingida, inutilizar o avanço daquele soldado, então eles cobriam. A armadura era muito pesada. Os soldados, eles tinham que ser muito bem preparados fisicamente. Não são como os soldados de hoje, né? Hoje você vê uns soldados aí que nos lembra do Zorro, Sargento Garcia. Tem muito Sargento Garcia hoje que não consegue correr. Se o ladrão for bom de corrida, ele ganha do polícia, porque tem uns gordinhos aí que não conseguem. Eu tenho que começar a me preocupar um pouco mais. Tudo bem que eu já estou no finalzinho de carreira, mas eu já estou começando, a camisa está começando a ficar apertada. Mas os soldados romanos,
eles não tinham esse precedente. Eles precisavam ser preparados, porque senão eles não conseguiriam nem andar com a sua armadura, não conseguiria nem segurar o seu escudo. Dentro das tecnologias que nós temos hoje, um escudo, por exemplo, um escudo lá da tropa de choque, quanto pesa, Everton, mais ou menos aquele escudo de distúrbio civil? De 20 a 25 quilos, só o escudo. E às vezes você fica, dependendo do local que você está em ação, às vezes você fica ali, numa posição de defesa, durante ali 20 minutos, meia hora ou mais, imprensa tudo ali, você ali, tendo que segurar. Por trás aqui o polícia está tentando colocar o outro braço para ajudar a segurar, porque imagine, você nessa posição, segurando o escudo, ele encaixa nessa parte do braço e encaixa aqui para te dar um apoio melhor. Agora imagine, queridos, com a nossa tecnologia hoje, imagine naquela época, as coisas eram feitas de ferro, era bruto o negócio. Amém? Então nós temos aí as partes da armadura, e nós vamos estar vendo. O interessante, que assim como um soldado romano da época de Paulo precisava armar-se para a batalha, nós também, e nenhuma parte do nosso corpo, ela pode ficar à vista. Nós não podemos dar essa brecha, não podemos dar esse mole para o inimigo. A palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando, clamando, ali rugindo, para querer nos tragar. E se nós deixarmos uma parte do nosso corpo, uma brecha, ele entra e ele faz a festa, queridos. Então, primeira lição, nós precisamos cobrir todo o nosso corpo. O texto é muito claro: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 24 ao 16, diz assim: façam todas as coisas sem murmuração, sem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Tudo, queridos, nós temos que em tudo sermos exemplo nesse mundo. Se nós queremos vitória no nosso âmbito profissional, nós temos que ser exemplo, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo lá, em tudo. Se nós queremos ser uma bênção, queremos ter família próspera, queremos ser próspero a nível familiar, eu tenho que ser o melhor marido desse mundo, eu tenho que ser o melhor pai desse mundo, eu tenho que ser o melhor avô desse mundo. Queridos, eu não estou falando o que você é, eu não estou falando o que eu sou, mas eu preciso buscar isso na realidade. A minha luta deve ser constante. Às vezes nós vemos aí casais se separando, nós vemos contendas dentro de um lar, pai contra filho, filho contra pai, colocando em prática algo que a palavra do Senhor ela diz, mas nós fazemos isso porque nós não lutamos por aquilo que nós mesmos queremos, e vai ser benefício para nós. Então, se eu procurar ser o melhor marido do mundo, se eu me esforçar para isso, independente se a minha mulher está retribuindo ou não, eu preciso buscar fazer isso. No âmbito profissional, mesmo que o seu trabalho, mesmo que você ganhe pouco, mesmo que o meu patrão, ele não reconhece o meu esforço, porque isso, seja o melhor funcionário que aquela empresa tem, se esforce para ser o melhor funcionário, a nível ministerial, seja o melhor obreiro que Deus possa imaginar que na terra existe. Mas o pastor, ele nem reconhece o meu trabalho. Mas o meu líder, ele faz de conta que não vê. Olha, queridos, eu posso não ver, o seu líder pode não ver, o seu supervisor pode não ver, mas existe alguém que esse sim é importante. Ele pode todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe aquilo que você faz, sabe, quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu fico assim, sobremaneira, queridos, como pastor, e eu procuro entender, eu procuro imaginar como Deus, ele fica feliz,
como Deus, porque eu, sendo pecador, eu sendo um homem pecador, assim como Paulo fala, né, pobre que sou, eu ainda fico feliz quando eu vejo algumas coisas acontecendo aqui na igreja. Quando eu passo, às vezes eu passo e vejo, a porta está aberta, eu preciso zelar, aí eu venho aqui, aí eu chego aqui, tem alguém fazendo alguma coisa aqui, tem alguém trabalhando, fazendo alguma coisa, e nem falou comigo, e nem comunicou, e nem avisou, não. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele não está fazendo para mim, não está fazendo para você, ele está fazendo para Deus. Nós precisamos entender que em tudo, assim como a nossa armadura ela tem que ser completa, nós também precisamos ser completos diante de Deus. Em tudo, o texto é bem claro, em tudo nós precisamos revestir, estar exalando esse bom perfume. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, queridos, em segundo lugar, outro fator importantíssimo é nós entendermos que essa armadura, ela não é nossa. A armadura não é minha, a armadura não é sua, não é algo que você pega, não, esse aqui é meu, né? No nosso âmbito lá, meu, do Everton, é carga minha, essa aqui é carga minha, ninguém mexe, é meu, está no meu nome. Não, a armadura é de Deus. Versículo 11, mais uma vez, ele diz, e revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Toda a armadura, então, toda a armadura de Deus, volta aí, então volta, acho que é no 10, bom, uma hora você vai achar aí. A armadura é de Deus, ela não é minha, ela não é sua, a armadura ela é de Deus, e se é algo de Deus, nós temos que tratar com o maior zelo possível. Nós temos que tomar o maior cuidado, não me revestir de algo que é sagrado, algo que é sobrenatural, algo que não me pertence, algo que é de Deus, e sair por aí fazendo de qualquer maneira. Nós vemos aqui, é o versículo 11 mesmo, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. O salmista, lá em Salmo 144, 1, 2, ele diz assim, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele quem me refugiu, ele subjuga a mim todos os povos. Queridos, a guerra, a peleja não é nossa. Quando eu me revisto dessa armadura, da armadura que é de Deus, eu estou sobre a proteção que não é natural, é sobrenatural. A peleja não é mais minha, a peleja é do Senhor, e eu tenho que entender isso no mundo espiritual. Quando eu me revisto dessa armadura, eu estou com uma proteção espiritual, e eu tenho que viver isso no meu dia a dia, crendo que eu já estou revestido, estou protegido. Então pode acontecer o que for, queridos, podem cair 10 mil à minha direita, 1000 à minha esquerda, mas eu tenho a convicção e a certeza de que eu não serei atingido. Eu posso, as pessoas podem me atacar, as pessoas podem subjugar esse poder, as pessoas podem criticar, podem vir com as suas setas, dardos malignos, mas eu não serei atingido. A armadura, ela é de Deus. Nós estamos usando algo que não é natural. Eu não pego, eu não coloco, eu me revisto no mundo espiritual, e quando eu saio da minha casa de manhã, eu coloco meu relógio para despertar um pouco mais cedo, para poder sair para o trabalho, e aí eu oro, aí eu me revisto com a armadura, e eu me sinto dessa maneira, queridos. Mas eu me sinto de uma maneira, além de estar com esse revestimento, que eu consigo enxergar com olhos naturais, eu sei que é muito mais poderoso que isso. Eu vejo no mundo espiritual algo reluzente, algo intransponível, algo que não existe qualquer tipo de calibre natural que possa ultrapassar, porque as nossas lutas não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer todas
as artimanhas do inimigo contra a minha vida e contra a sua vida também. Amém, queridos? Glória a Deus. Em terceiro lugar, nós vamos agora conhecer uma por uma das partes dessa armadura. Quais são as partes dessa armadura? Qual o significado? Por que Deus ele usou uma armadura romana para nos trazer uma mensagem de proteção, uma mensagem de batalha, de guerra? Nós vamos entender o porquê isso, queridos, e aonde que tudo isso nos leva a podermos trazer do mundo espiritual, trazer no mundo natural, e podemos fazer esse comparativo e sairmos daqui essa noite convictos que com a armadura de Deus nós somos indestrutíveis. Indestrutíveis. A luta ela vai vir? Vai vir. As batalhas vão acontecer? As batalhas vão acontecer. Às vezes eu vou ficar preocupado. Às vezes eu vou ficar preocupado. Mas aí eu vou me lembrar que lá em Efésios capítulo 6, Deus ele deixou a receita para eu me revestir com uma armadura intransponível. Eu vou vestir essa armadura e eu vou ser inabalável na presença do Senhor. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Então, nós temos o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Pode colocar aquela figura do cinturão que você preparou aí? Queridos, o que eu falei que está faltando algo aí, porque a armadura romana, no cinturão, ela ainda tinha uma outra proteção, que protegia a parte genital. Então a pessoa era até meio desconfortável, mas ela era meio que móvel. Era como se fosse tinha uma espécie de uma dobradiça ali, e existia uma proteção para a parte genital. O cinturão da verdade. Nós vemos aqui, é um texto, Salmos capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim: Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, e que é sincero e verdadeiro no que diz. Lá em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, o cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, com uma proteção metálica, que se penduram armas e ferramentas. Então o cinturão ele servia para carregar, pendurar algumas armas, algumas ferramentas, além dessa proteção. O cinto também é um símbolo de proteção, protege as partes geradoras de vida. Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial dessa armadura. Se nós não estamos cingidos com a verdade, queridos, e aqui é algo muito importante, em que muito cristão é reprovado. Muito cristão é reprovado. Sabe por quê? Porque não estão cingidos com o cinturão da verdade. E quando nós falamos de verdade, queridos, é a verdade verdadeira do Senhor Jesus. O crente que é crente, ele não mente. Em hipótese alguma ele mente. Nem aquela mentirinha saudável, nem aquela mentirinha para agradar. Ah não, é para o filho entender isso, entender aquilo. É para pôr medo nele, é para pôr isso. Ah não, é para o meu chefe, é o meu trabalho, eu preciso mentir. Não, o crente que é crente de verdade não se amarra com o diabo. Ele está revestido com o cinturão da verdade. A mentira não faz parte da vida de um cristão. E por que eu falo que muitos são reprovados? Porque muitos mentem. Ah, sabe o que é? É que, não, fulano disse isso e aquilo, aí eu falei, sabe, para evitar problema. Chega, vai passando, quer ver? Vou falar como você pode mentir.
Você está indo com o seu carro, tranquilo com o seu carro, de repente para no semáforo, vem aquele cara vendendo bala, ou então te pedindo um dinheiro. Aí quando ele chega, você abre o vidro já está aberto, você fala, poxa, não tenho nada hoje, estou duro. E você tem na sua carteira. Você tem moeda, você tem R$1, R$2, 5, R$100, R$1.000. Você tem. Mas você mente para falar que não tem. Você estaciona seu carro ali perto da Dicico. Aí quando você vai pegar o carro, tem lá o flanelinha. E ele chega, ô, posso tomar conta? Aí você com medo dele riscar o seu carro na hora que você está. Ô, beleza, beleza. Aí na hora que você está voltando, ele chega perto de você. Pô, estou desprevenido hoje, estou sem um tostão. Se amarrou com o diabo, você mentiu. Se você não tiver, se você tiver zerado, tudo bem. Mas se você tiver, você se amarrou com o diabo, você mentiu. A mentira, o mentiroso. Quem é o pai da mentira? E aquele que mente? Então, queridos, nós não podemos mentir. Ah, pastor, eu tenho que ficar dando dinheiro agora para flanelinha. Pô, não, fala que não vai dar. Fala, amigão, não dá, hoje não dá não. Quer dar? Dá lá, 10 centavos, 20 centavos, R$1, R$30. Não quer dar? Não dê, mas não mente. Não quer receber alguém na sua casa? Fale a verdade. Olha, não, amanhã não dá, porque eu vou para o médico. Vai nada, não quer receber a pessoa em casa, aí mente. Olha, porque isso e aquilo, dá para você fazer tal coisa para mim? Poxa vida, vamos supor, o pastor chega para você assim, vamos fazer um mutirão sábado aí, para a gente fazer um serviço assim lá na igreja, dá para você dar uma força? Ô pastor, sábado não dá, eu vou trabalhar. Pô, fulano já me chamou para fazer tal coisa. Fale, nós não somos queridos, nós temos o livre-arbítrio até para servir a Deus. Até para servir a Deus nós temos o livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio, mas não minta, não se amarre com o diabo. Em hipótese alguma, não existe mentirinha boa. Toda mentira é do diabo. Coloque isso na sua cabeça. Toda mentira é do diabo. Ah, mas eu fui obrigado a falar tal coisa, porque senão ia... Não foi obrigado a nada, ninguém colocou uma arma na tua cabeça e falou para você falar mentira. Você falou porque você não tem coragem de falar a verdade, porque você está amarrado com o diabo. Revista-se do cinturão da verdade, fecha, tapa essa brecha. Tem muita gente que está com essa brecha aberta. Aí é por isso que a palavra do Senhor diz, quando Paulo está ensinando, está falando sobre a ceia, ele fala, por isso há entre vós muitos doentes, por isso há entre vós muitos que dormem, porque não têm discernido as coisas espirituais. Queridos, nós não podemos nos amarrar, nós não podemos abrir nenhum tipo de brecha, porque o diabo, ele não está brincando de matar, roubar e destruir. Ele veio realmente para matar, para roubar e para destruir. Se você não fechar essas brechas, você é um alvo fácil para ele. Amém? Se nós não estamos falando e nem vivendo a verdade, nós ficamos estéreis, nós ficamos infrutíferos na obra do Senhor. Nós temos uma missão, queridos. Deus, Ele nos chamou para uma missão. Deus, Ele nos chamou para ganhar vidas para Jesus. Deus, Ele não nos chamou para sermos ricos. Deus, Ele não nos chamou para sermos simplesmente pastor de multidões. Deus, Ele nos chamou para ganharmos vidas para Jesus. Tem muita gente que está estéril espiritualmente, porque tem essa brecha aberta. A segunda parte da nossa armadura hoje é a couraça da justiça. Couraça da justiça. A justiça é outra coisa, uma couraça. A couraça, ela protege as partes vitais. A caixa torácica, a caixa torácica já é uma proteção de Deus. Deus já fez, é uma das partes mais bem protegidas. E nós vemos como Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, que as partes mais vitais já são bem protegidas por Deus. Nós temos aqui uma caixa torácica, osso, que protege nosso coração, que protege
os nossos pulmões, nós temos a cabeça, que é o nosso crânio, que é uma das partes mais duras do corpo, que protege o nosso cérebro. E aí nós temos a armadura que protege também, porque um golpe de espada nessa área do corpo é fatal. Aí Deus, através dessa revelação da armadura do povo romano, do soldado romano, diz que nós temos que nos revestir com a couraça da justiça. Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim, deixa eu molhar o bico. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Lá em Apocalipse capítulo 18, capítulo 19, versículo 8. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Amém, queridos? A couraça da justiça é uma armadura defensiva que cobre as partes vitais que se localizam na altura do peito. O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala de justiça de fato, a justiça de Deus, não a justiça humana, como diz lá em Isaías 6, que é trapo de imundícia. A justiça de Deus, nós precisamos, que nós não podemos nos amoldar com esse mundo. Nós não podemos, porque a Globo faz lobby para um X político, porque o meu amigo, ele faz lobby para uma certa situação, eu achar que isso é normal, e eu também compactuar com isso. A minha regra de fé e prática, a sua regra de fé e prática como cristão, é a palavra de Deus. Tudo que passar disso é de procedência maligna, queridos. A palavra de Deus é nossa regra de fé em prática. Eu tenho que ter a palavra de Deus como regra de fé em prática. Eu não posso me amoldar a esse mundo. Eu não posso achar que tudo é normal. Eu não posso trazer para a minha casa, para a minha realidade, para a igreja que eu congrego, algo que no mundo é normal. Porém, eu tenho que ter um coração quebrantado e contrito para que eu trabalhe dentro da justiça e a justiça de Deus. Eu e minha esposa conversávamos sobre um assunto agora à tarde, e eu falei assim, olha, o que nós precisamos fazer é o que a palavra de Deus ela nos ensina. O que a palavra do Senhor ela fala? Olha, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Às vezes nós ficamos tão preocupados em nos justificar, em ficar dando explicações. Queridos, Deus é o nosso justo juiz. A palavra do Senhor é muito clara, Ele é o advogado, é Ele quem advoga por nós. Olha, você não precisa se preocupar em mostrar para o mundo quem você é. Você precisa estar preocupado em mostrar através de ações, através de atitudes para Deus quem você é. Porque é Ele quem vai te julgar no dia do juízo. É Ele, a palavra do Senhor diz que um dia todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Amém? Está preparado para esse comparecimento, queridos? Se você, sei lá, vamos aqui parafrasear essa afirmação. É uma afirmação que todos nós vamos comparecer perante Deus no tribunal. Se hoje fosse o dia do seu julgamento, quais seriam as alegações que você apresentaria em sua defesa? O réu tem algo a falar em sua defesa? Eu tenho. Ou você seria como esses? Ele usou o direito de permanecer calado. Sabe quem usa o direito de permanecer calado? Quem tem culpa no cartório. Sabe por quê, queridos? Geralmente quem tem culpa no cartório, o ônus da prova cabe ao acusador.
Então quem tem culpa no cartório, o que ele vai fazer? Ele fica calado. Bom, vamos ver o que eles sabem sobre mim. Vamos ver o que eles conseguem provar contra mim. Agora, aquele que é justo, aquele que viveu diante de uma justiça, ele tem a certeza de que ele não será condenado. Quantos de nós teríamos condições de comparecer perante o tribunal de Cristo e sairmos sem nenhuma punição, queridos? Nós não temos que fazer justiça com as próprias mãos. Nós vivemos em tempos muito difíceis. E a tendência, a probabilidade é de piorar cada vez mais. É a realidade. A palavra de Deus, ela nos mostra isso. Vai piorar cada vez mais. Cada dia que passa vai ficar mais difícil. Queridos, você está escandalizado com o que está acontecendo no mundo hoje? Ontem nós saímos para ir tomar um sorvete, comer um lanche no centro. Daqui a pouco passa um casal de meninas, adolescentes, de braços dados. Daqui a pouco passa um casal de meninos, de braços dados. Se trocassem e vivessem e fizessem o que é normal, o que é abençoado por Deus, seriam dois casais lindos. Eram dois garotos bonitos, duas meninas bonitas. Aí a pastora, olha lá, nós temos que vigiar e orar, amém? Para não cairmos na tentação. Mas se escandalizar, eu posso me escandalizar? A Bíblia diz que, olha, quando tiver próximo o tempo dos fins, meu, Sodoma e Gomorra vai ser fichinha. Nós já estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra. Hoje nós estamos vivendo já a sodomia, ela já está tomando conta dos relacionamentos sociais. Agora isso, queridos, a violência, nós vemos violência exacerbada, nós vemos na televisão, você liga a televisão, ou é para falar de político corrupto, ou é para falar de alguma tragédia, o filho que matou o pai que matou o filho, o estupro, a violência, e o marido que arrebentou a mulher. Não é isso que nós vemos na televisão? E aí de repente nós começamos a tomar para nós as dores, e nós começamos, tem que morrer, tem que matar. Ai, se desse para mim 15 minutos, eu só queria 15 minutos. Só que o cara é esperto, eu quero 15 minutos, ele com a mão dele amarrada e eu livre. Eu quero 15 minutos numa sala com ele, que eu quebrava, ia picotar ele todinho. Queridos, eu sei que isso nos deixa revoltados, eu sei que isso nos deixa às vezes até irado. Mas Deus, Ele nos orienta: irai-vos, mas não pequeis. A partir, eu fico irado, fico revoltado. Caramba, mas matou, roubou, fez isso. Fique lá, mas eu não posso pecar. Eu tenho que viver dentro de uma justiça. Eu tenho que me revestir da couraça da justiça. Porque se eu deixar essa porta aberta, é porta aberta e é algo que é fatal, é uma área muito sensível do meu corpo. Eu não posso deixar que o inimigo use a minha vida, entre na minha vida, porque eu não estou revestido com a justiça. Eu estou querendo fazer justiça com as próprias mãos. Não sou uma pessoa que procura avaliar situações. Quer ver outra forma que você pratica a injustiça? Eu fui numa célula essa semana e a líder lá fez uma dinâmica muito interessante. Eu vou fazer essa dinâmica aqui na igreja, não hoje porque eu esqueci dessa dinâmica, senão eu ia fazer hoje. Fazer aqui na igreja. Porque às vezes, queridos, o que chega no seu ouvido não é a realidade. Às vezes o que chegou no seu ouvido não é aquilo que aconteceu. Ou seja, na maioria das vezes, eu acho que 99% das situações que chegam no seu ouvido, não é aquilo que aconteceu. Mas aí eu quero fazer justiça. Eu tomo para mim aquela dor. Mas o meu chefe falou isso de mim. Poxa, eu chego cedo, eu vou embora mais tarde. Eu não falto, eu faço hora extra quando ele precisa. E ele falou isso de mim. Não, queridos. O cara está querendo puxar o teu tapete, está querendo colocar você contra o teu chefe. E você está dando ouvidos para o inimigo. E você quer fazer a sua justiça.
Lá na sua casa a mesma coisa. Às vezes você dá ouvido para a sogra, às vezes dá ouvido para cunhado, às vezes dá ouvido para isso e para aquilo, coloca marido contra mulher, pai contra filho, mãe contra filha. Por quê? Porque quer fazer justiça com as próprias mãos, com o próprio pensamento. Não, eu não falo mais com ele. Quando Deus ele nos fala totalmente ao contrário. Ele fala, o que ele fala? O que Deus nos ensina? Se você tem algo contra alguém, contra o irmão, vai ter com ele. Vai lá, é simples, queridos. É simples, vai ter com ele, vai lá, conversa com ele. Na igreja isso acontece muito. Isso acontece, acho que o maior índice de quebra de relacionamento na igreja é isso aqui. As pessoas não estão revestidas com a couraça da justiça. As conversas paralelas elas saem. As conversas chegam de forma distorcida no objetivo, porque o diabo ele é articuloso, ele manipula a situação, ele trabalha, ele está aqui para isso. Os demônios dele estão aqui para isso, para roubar, matar, para destruir a comunhão, para roubar a unção da sua vida, para matar a sua vida espiritual. Ele arma toda uma situação, quando chega lá no seu coração, pronto, você está querendo fazer justiça. Não quero mais, não quero mais, olha ele lá e eu caio. Quando a palavra do Senhor diz o totalmente contrário. Se alguém pecar contra ti, perdoa ele 70 vezes 7 vezes por dia, se for preciso. Queridos, olha, a partir do momento que eu aprendi isso, porque eu também fui uma pessoa que eu guardava mágoa, eu ficava irado, eu queria bater, mas quando eu aprendi que o caminho do perdão ele é muito mais gratificante e ele nos cura muito mais rápido, acabou. Tem pessoa que gosta de sofrer. Pessoa que gosta de sofrer. O perdão, ele causa um jugo de escravidão. A falta de perdão, ele causa um jugo de escravidão. E você está submisso a esse jugo de escravidão. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos. Se você entender, se você compreender que se você buscar o conserto, perdoar, mesmo que a outra parte que te prejudicou, não interessa quem prejudicou, tome você a atitude, vá lá você e peça perdão, ofereça o perdão, busque o conserto. A partir daí, olha, eu vou dar um exemplo na vida natural. A minha irmã estava ruim esses dias aí, o pé que não conseguia pôr o pé no chão. Aí fomos na casa dela, o pé parecia um bombom, aquele bombom ouro branco, sabe? A cabeça do dedão assim, inflamada. A minha esposa falou assim, quer que eu limpo? Não, porque eu fui, não sei o que, não vou aguentar, não sei o que. Aí, não, então vai amanhã, que amanhã eu vou dar uma descansada, aí vai. No outro dia nós fomos lá. A minha esposa ficou ali, ó, sentada com o pé dela mais ou menos uns 20 minutos. Quando chegava, ela, ai, fazia aquele escândalo, e ai. Sabe o que eu tive que fazer? Eu fiz assim, eu coloquei ela sentada aqui, eu peguei e coloquei minha perna por cima da perna dela, ela desse lado aqui, a minha esposa aqui, travei a perna dela, segurei o pé dela, falei, vai Rita, arranque isso aí. Falei para ela, tem que tirar, porque a partir do momento que tira, vai vir o alívio, a dor vai ser muito forte ali, mas depois vai vir o alívio. E foi, gente. Eu fiquei com dó. Olha, sinceramente eu fiquei com dó. Porque ela gritava, o meu pai do lado impaciente, segurando a cachorra, daqui a pouco eu olhei, meu pai estava enforcando a cachorra estava... A cachorra estava com a língua de fora, eu, pai, é cachorra, hein? Isso, segurando, porque a cachorra da minha irmã tem ciúme dela. Ela começou a gritar, a cachorra estava querendo avançar na Rita. Aí, queridos, tirou. Já dá um alívio. Aí passou, no outro dia, liguei para ela, e aí, Mary? Não, olha, tá um pouquinho doendo, mas, nossa, tá bem melhor hoje. E aí, Mary? Nossa, já estou conseguindo até caminhar. Ou seja, a falta de perdão é a mesma coisa, queridos. Nós arrancamos aquilo. Se ela tivesse continuado com aquilo, uma hora dessa ela não teria vindo para a igreja, estaria em casa. Então, um conselho que eu dou para você: não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não dê brecha para o inimigo trabalhar em cima disso na sua vida. Você tem algo contra um irmão, contra um familiar, contra o seu cônjuge, contra o seu filho, contra a sua filha,
peça perdão, dê o primeiro passo. Quem está mais próximo de Deus, eu sempre falo isso, quem está mais próximo de Deus, toma a atitude que Jesus tomaria. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós temos agora os calçados da preparação do Evangelho da Paz. O calçado, ele também tinha uma proteção metálica, e ele subia essa proteção metálica como se fosse uma bota, como se fosse uma peneira aqui, para proteger os pés. Isaías capítulo 52, versículo 77 diz: como é bom ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. O Evangelho da Paz é o Evangelho do reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo, as boas novas de Deus. Evangelho é boa nova, este Evangelho é de paz, porque na medida em que nós nos submetemos ao governo de Cristo, esse governo vai aumentando em nós, e nós temos paz de Cristo governando os nossos corações, queridos. Os pés são a base do corpo. Os pés é a base do corpo. Eu não consigo ir para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, se os meus pés não me levarem. Nós precisamos estar revestidos com o Evangelho da Paz, calçado com os nossos pés, com a preparação do Evangelho da Paz. Andar, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, representa o ide do Senhor. Mas um ide conhecendo esse Evangelho. Conhecendo esse Evangelho, que é uma outra arma que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos colocar em prática o ide do Senhor, uma ordem do Senhor. Nós vimos lá em Isaías, Deus falando nisso, e agora nós vamos ver aqui também em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão. Todos os povos do mundo façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado, e vocês, lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação, até o fim dos tempos. Evangelho da Paz, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, é não ter vergonha daquele que nos salvou, é falar realmente desse Deus, é estar disposto a ir e pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho condições, porque eu não tenho. Você pode, esse confins da terra pode ser o seu vizinho. Esse confins da terra pode ser dentro da sua casa para os seus familiares. Esse confins da terra pode ser lá na sua escola, no seu trabalho. Tem gente que se cala, tem gente que não fala do Evangelho da Paz, queridos. Nós precisamos sair da zona de conforto. Tem gente que fala de tudo, tem gente que fala de tudo. E eu vejo muito no Facebook, 90% das coisas que eu publico no Facebook é Evangelho da Paz. Eu cumpro o ID do Senhor no Facebook, no WhatsApp. Aí eu vejo pessoas que fazem de tudo. Faz propaganda de trabalho, fala do time que torce, fala de política, se posiciona politicamente, contrário até a palavra de Deus. Deus fala uma coisa, a pessoa se compromete com o diabo, indo contrário à palavra de Deus, se amoldando com esse mundo, faz de tudo. Mas o Evangelho da Paz, dificilmente a gente vê algumas pessoas calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aí depois quer vitória, aí depois quer proteção, aí depois não entende porque as coisas estão acontecendo, não entende por causa disso, não entende por causa daquilo. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante o meu Pai que está no céu. Eu não posso ter vergonha do Evangelho de Cristo, queridos. Eu sou crente, Jesus me salvou. Por que você é crente? Eu sou crente porque Jesus me salvou.
Eu sou crente porque Jesus tem garantido para mim uma vida eterna. Eu sou crente porque Deus me guarda, porque Ele me ama. Eu sou crente porque Deus me fez. Eu sou crente porque eu amo esse Deus. Não posso me envergonhar desse Deus, que eu tenho que falar dEle. Esses dias um cara viu uma postagem minha, de uma das mensagens, que eu publico as mensagens no YouTube, no Facebook. Pô, eu vi, você aqui é mais assim, lá eu vi, você se soltando e falando. Falei, porque lá eu estou falando do Deus que eu sirvo, cara. E eu tenho a maior emoção de falar desse Deus. Eu tenho a maior satisfação, a maior alegria. Eu poder falar de um Deus que cura, que liberta, que restaura, que muda situações, que muda a sentença, que tira você do cativeiro, que te dá uma nova vida, que tira você do monturo, da droga e faz você um ganhador de almas para Ele. Eu me emociono de falar de Jesus, queridos. E é isso que Ele espera de mim e de você. Vestir, calçar os seus pés para a preparação do Evangelho da Paz. A outra parte é o escudo da fé. A fé revela a nossa limitação e a incapacidade. E por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos pode proteger dos dardos inflamados do maligno. Vale lembrar, queridos, que numa batalha, algo muito importante aqui, numa batalha, eu até tentei fazer um vídeo para mostrar esse... Quantos aqui assistiram? Eu acho que é aquele filme 300, acho que a maioria aqui assistiu, né? Tem um momento que eles estão alinhados, e o exército o inimigo, as forças inimigas distante, e de repente vem aquele, parece eu esqueci, um monte de gafanhotos. Como é o nome do coletivo? Enxame de abelha e de gafanhotos? Ninguém sabe? Os professores aí me ajudam, os professores. Como é que é? Fala mais alto para eu ouvir. Infestação. Acho que esse não é o coletivo não, hein? Mas vamos lá. Aí vem aquele monte de gafanhoto, aquele monte de flechas, de dardos. Aí o líder lá daquele exército, ele dá uma ordem e eles se colocam paralelos um ao outro. E aí eles levantam seus escudos e fica como se fosse um escudo gigantesco, cuidando de todos que estão atrás daquela barreira. Nas aulas de distúrbios civis, nós aprendemos isso também. Tem algumas ordens que são dadas pelo comandante do dispositivo, e você está ali disperso, de repente com uma palavra de ordem, pronto, todos já sabem aonde vão, cada um já sabe a sua posição, o que vai fazer com o escudo, se é em cunha, se é em linha, a proteção vem por cima, vem pela frente. Isso nos mostra, eu entendo, eu tiro uma lição espiritual, a igreja unida, utilizando o escudo da fé. Nós estamos aí na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Você não sabe no mundo espiritual, queridos, o que representa isso. Isso é como se nós, como igreja, e nós estamos vindo todas as sextas-feiras também, aqui clamar, orar. Olha, eu imagino isso no mundo espiritual, eu imagino nós igreja, com os nossos escudos da fé, todos assim, como se fosse um escudo gigantesco, e o inimigo tentando jogar as suas setas, para impedir que os encontreiros possam chegar no encontro, para ter um encontro, onde vai ter libertação, onde vai ter cura, onde vai ser transformação, e ele está... E os encontreiros estão debaixo dessa proteção, brincando com suas famílias, almoçando, comendo, sem nem saber a luta que está acontecendo lá. Mas a igreja está fazendo a sua parte. Por isso nós precisamos estar sempre com o nosso escudo da fé, queridos. Uma fé inabalável. Eu vou passar por lutas, vai passar por lutas, mas a minha fé é inabalável. Eu sei que Deus, Ele tem cuidado de mim. Eu sei que no momento certo a minha vitória vai chegar. Eu sei que no momento certo toda essa tribulação vai acabar, porque eu estou sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Não posso sair de casa, querido. Você não pode sair sem o seu escudo. Quando nós estamos juntos, a nossa fé é aumentada, e assim nós não somos atingidos.
Por isso é muito importante você lá na sua célula, as estratégias que nós temos na célula, queridos, do painel da salvação, a estratégia que nós temos do projeto Natanael 3, quando nós oramos aqui pelos dizimistas nos cultos de oração, quando nós oramos, as pessoas trazem fotos aqui no culto de oração, as pessoas trazem cadernos de oração, desejos. Tem gente que não dá a verdadeira importância do que isso representa. O meu último discipulado, o meu discipulador veio aqui, pastor Neemias. E ele chegou no finzinho, nós marcamos de tomar café juntos e depois fazemos nosso discipulado. E ele chegou no momento que nós estávamos orando aqui, intercedendo. Aí depois a primeira coisa que ele falou para mim, depois que encerrou: pastor, que bênção, que estratégia maravilhosa da vida de vocês aqui na igreja. Olha, Deus ele vai derramar muitas bênçãos na vida desse povo. E olha, ele ainda brinca, e olha, eu vou imitar, viu? Eu vou copiar isso aí de vocês. No mundo espiritual isso é muito importante, queridos. Às vezes você não está aqui, mas você deixou uma foto aqui. Você deixou uma foto com o Lídio, com a Maria. Se você trabalha, você não pode estar nos cultos de orações, te dou uma dica. Converse com o diácono Lídio, diaconisa Maria, os supervisores responsáveis pelo culto de oração. Olha, intercede por essa pessoa, intercede pela minha casa, pela minha família, porque todos os cultos, essas fotos são espalhadas aqui na mesa e nós intercedemos. Nós colocamos o escudo, o guarda-chuva, para proteger essas pessoas. Amém? E o capacete da salvação. O capacete da salvação protege a cabeça. Na cabeça está o cérebro, outra parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente, ou os nossos pensamentos. O capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras do diabo e da influência desse mundo. Você vê como é importante, queridos, eu estar revestido com toda, por isso que Deus ele fala, é toda a armadura de Deus, porque se eu estiver todo revestido, estou todo revestido. Uma das maiores dificuldades nas forças estaduais principalmente, porque se você for ver as forças federais, elas já têm um capacete que é a prova de bala, ele é blindado. Agora as forças estaduais, uma das piores partes é o capacete, porque o cara sai para trabalhar, ele enfrenta tudo e todos. Essa semana mesmo aqui perto de casa, eu estava chegando, eu tinha vindo no centro fazer não sei o que, e eu estou voltando, estava chovendo. Quando eu entrei na rua da minha casa, vi um polícia correndo, ele veio correndo, chovendo, com arma na mão. E aí eu parei um pouco mais à frente, eu não vi outro polícia, eu não vi apoio, né? Falei, não vou deixar o cara sozinho aí, né? Perguntei pro vizinho que conserta lá o computador, falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, parece que tentaram roubar o depósito aí, o mala pulou de uma casa para outra, está em cima de uma casa ali, assim. Aí daqui a pouco já vi uma viatura, chegou ali para apoio, aí eu fui para casa, ver o que estava acontecendo, se estava tudo bem em casa. Estava tudo bem, mas à tarde fiquei sabendo que mataram lá um cara que estava em cima de uma casa lá. Mas olha, o polícia estava correndo no meio da rua, sozinho, e para não dizer que ele não tinha proteção, ele só tinha a proteção do colete, e o restante do corpo todo suscetível a qualquer tipo de disparo. Então nós precisamos estar com o nosso capacete. No mundo natural isso tá difícil, mas no mundo espiritual nós não podemos sair sem ele. Sabe por quê, queridos? É aí que as mentiras do diabo entram e nos enganam. É através da falta do capacete da salvação que o diabo está entrando na mente das crianças, nas escolas, nas faculdades. Nós vemos pessoas totalmente corrompidas hoje a fazer o que é errado, porque na sua mente está entrando coisas absurdas, as coisas que são totalmente abomináveis por Deus. Mas está entrando como se fosse algo bom, está entrando como se fosse algo interessante, algo legal. Eu te faço uma pergunta: nos nossos dias hoje, alguém
usa a droga, iludido do que a droga é boa, a droga é legal. Alguém aqui, para alguém aqui a droga é legal? Sara, se alguém chegar com droga para você, você é novinha ainda, você vai usar? Por quê? Porque é algo que não é bom para você. Letícia, você aprendeu isso também? A droga não é bom para você. Desde o menor até o maior sabe que a droga é algo que vai acabar. A intenção do diabo é acabar com a família. Como que a pessoa entra a ponto de usar uma droga, que seja lá uma maconha? Porque o diabo de alguma forma ele enganou, entrou na mente da pessoa. Pô, só você não vai usar, meu? Pô, é legal. Pô, vamos sair na balada aí, ó, toma não, pô, só para ficar legal. Para ficar legal. O diabo ele inverte. O diabo ele usa o movimento, ele usa a situação, ele usa pessoas e ele traz aquilo que é prejudicial. A intenção dele, ele não tem pressa, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você, o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Ele começa te dando um pouquinho, uma pitadinha, mas a intenção dele é lá na frente, acabar com a tua família, é lá na frente acabar com o teu casamento, é lá na frente fazer com que você passe a roubar para poder sustentar o teu vício, para você se envolver numa briga, débito, e os próprios traficantes se matarem, ou então num entreveiro policial, ou então você trazer uma tragédia para dentro da sua casa. O investimento do diabo é a longo prazo, ele não tem pressa, ele tem, sabe o que ele tem? Ele tem até a volta de Jesus para investir negativamente na sua vida. Então nós vemos que o diabo ele utiliza de subterfúgios, de argumentos falsos, de mentira, para trazer à nossa mente aquilo que é errado, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. A sodomia e o homossexualismo. Poxa, todo mundo sabe que isso vai contra todas as leis. Lei da natureza, vai contra até a própria ciência, mas hoje isso virou algo legal, poxa vida, legal, é bonito passear de mão dada com outro menino, com outra menina, é bonito, tem gente que acha bonito, ou seja, o diabo ele entra na pessoa, olha, isso é moda. Eu comecei a fumar, mais ou menos com uns 16 anos, eu via meu pai fumar e eu achava o máximo. Meu pai tirar uma carteira de cigarro e acender um cigarro na minha frente era o máximo. Então eu cresci e meu pai sempre falou, lá com a cultura que ele teve, você só vai fumar quando você poder sustentar o seu vício. Em vez dele falar, não vai fumar, não fuma que isso é ruim. Primeira coisa que eu fiz quando eu arrumei meu primeiro trabalho foi comprar uma carteira de cigarro. E fiquei escravizado por isso durante um bom tempo. Mas ele entrava eu via o cigarro como status. Eu não imaginava que aquilo fedia, porque fede, cigarro fede. Cigarro, a pessoa fuma, se ela entra num ambiente onde uma pessoa não fuma, a pessoa sabe que a pessoa fuma porque o cigarro, ele fede. O cigarro, ele deixa os nossos dentes amarelos, não era assim? Além do prejuízo financeiro, uma carteira de cigarro hoje, fui abastecer meu carro agora, essa semana, e eu vi, tá na faixa de 7, 8 reais. 10 reais. Agora imagine, você paga 10 reais num maço de cigarro, no mínimo que a pessoa fuma é um maço por dia. Eu estou sendo humilde, né, o cara fumar um maço por dia. Dá 300 conto no mês, só de cigarro, fumando um maço por dia. Mas o que acontece? Não estou aqui para julgar ninguém, apontar ninguém, eu estou aqui para mostrar para você, quando nós não temos o capacete da salvação, nós somos enganados, porque é algo legal, é algo que... Mas olha, eu quero dizer para você uma coisa, se você tem algum vício, o diabo de alguma forma entrou na sua mentiu para você e está te escondendo alguma coisa, o encontro é o momento de você ser revestido essa parte da armadura e você ser liberto no nome de Jesus. Basta você crer. Nós temos exemplos, que a irmã Rose,
quando ela foi para o encontro, no AFA ela tentou, né, ela testemunhou que no AFA ela tentou se libertar do cigarro, não conseguiu, mas quando ela foi no encontro, ela entrou uma fumante e saiu de lá liberta e nunca mais colocou um cigarro na boca, queridos. Seu Lafayette também está aqui, foi no encontro, né? Foi no encontro. Seu Lafayette saiu daqui um fumante. Já tinha parado de beber na época, né, seu Lafayette? Não? Bebia ainda também? Bebia e fumava. Saiu daqui e foi lá para Itapecerica. Quando ele saiu do encontro, ele voltou uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E hoje é um supervisor de uma rede, um homem de Deus, um homem que está aí para servir, para abençoar outras vidas. É assim que Deus faz, queridos, é assim que Deus faz. Aleluias. É assim que Deus faz. Deus, Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura. Nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus. Aleluias. Romanos 12:2, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aleluias. E para concluir a nossa mensagem dessa noite, queridos, a nossa última parte, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela é muito importante nessa guerra, pois ela traz cura para as feridas causadas pelo maligno, e também porque corremos risco de morte quando não conhecemos ou quando nós a rejeitamos. A pregação da palavra também gera fé em nossos corações. Ela é fiel e digna de toda aceitação, deve abundar em nós, deve ser bem manejada e deve ser pregada em tempo e fora de tempo. A espada do Espírito, que é a nossa última parte dessa armadura, queridos, é a palavra de Deus. Se nós não estamos firmados na palavra de Deus, nós não temos direção. Se nós não estamos firmados na palavra de Deus, nós não sabemos para onde ir. Sabe por quê? Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não temos a palavra de Deus firmada nos nossos corações, nós temos trevas. Porque quem não tem luz, tem trevas. Nós somos enganados. Nós somos atingidos. Nós não conseguimos perseverar. A palavra de Deus é ela quem nos instrui, é ela quem nos conduz, é ela quem nos dá a direção, querido. Nós precisamos estar continuamente com a espada. É a nossa arma de ataque, a palavra de Deus. É uma arma de ataque, eu tenho que ter empunhada ela constantemente na minha vida. O diabo tentou usar a palavra de Deus contra o próprio Deus aqui na terra. Usou a própria palavra para tentar Jesus. E o Senhor Jesus, conhecedor da palavra, usando essa arma de combate, essa arma de contra-ataque, Ele desbaratou as intenções do diabo e venceu mais uma vez, queridos. Eu quero que você fique de pé. Aleluias. Nesse momento eu quero que você feche os teus olhos. Essa palavra é uma palavra que vem nos trazer a orientação de como nós podemos vencer as astutas ciladas do maligno. É uma palavra que nos traz a direção de como prevalecer em tempos tão difíceis.
Mas nós não podemos nos amoldar a este mundo, nós não podemos continuar vivendo segundo o curso desse mundo. Nós precisamos, nós temos que nos posicionar, como cristãos que manejam bem a palavra da verdade. Nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes dessa palavra. Eu quero que você levante as suas mãos para o céu nesse momento. Nós vamos orar juntos. Nós vamos tomar posse dessa palavra. Coloca o texto da oração, do revestimento da armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Eu quero que você preste atenção. Eu vou ler um versículo e você responde lendo o próximo versículo. Eu leio um versículo e você leia o próximo. Finalmente, meus irmãos, vamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim, mantenham-se firme, cinjam com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Além disso, usem o escudo da fé, porque com eles vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Diga assim, repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse de toda a armadura de Deus. E eu sei que essa armadura é espiritual, ela é do Senhor, ela é inabalável, ela é intransponível, ela vai me proteger contra todas as ciladas do diabo. Eu tomo posse dessa armadura e eu reconheço que a partir de hoje eu estou totalmente protegido contra todas as ciladas do diabo. E com essa armadura eu posso guerrear, e eu vou passar a orar, não só por mim, não só pela minha família, mas por todos os santos. Eu declaro isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor, aleluias.